cabelo bem fino, com coloração artificial. Seu desejo é uma morena iluminada, devolvendo fundo. O teste de mecha passou na altura de 8. Para as inversas, aplicamos 6.1 com 7.1 meio a meio e um pouquinho de 410, com oxidante de 5 volumes. Essa então é a fórmula para as inversas, proporção 1:1 no oxidante. Preparamos o pó Sublime White para cabelos finos e sensíveis. Como a nossa intenção era de um morena iluminada e abrir somente até o fundo 8, nós utilizamos oxidante de 10 volumes para a descoloração. Misturamos as fórmulas e vamos começar com a técnica. Separamos seções de aproximadamente 1,5 cm de espessura. Costuramos por baixo da seção alguns pontos negativos que vamos escurecer. Reservamos a seção e aplicamos a coloração sobre esses pontos negativos para escurecer, devolvendo fundo. A intenção aqui é devolver fundo. O restante da seção a gente eriça muito bem. Eu dividi ao meio, pois ela estava muito larga. Cobri o tufinho do eriçado com a mesma fórmula da inversa. Na parte de baixo, descolori a sobra do eriçado. Lembrando que aqui o oxidante é de 10 volumes, pois a nossa intenção é chegar somente até o fundo 8. Já que no teste de mecha nós também conseguimos abrir até o fundo 8 com muita integridade, utilizando o oxidante de 20. Então, para ter sempre uma carta na manga, eu utilizo sempre um oxidante mais fraco. Cobrimos o tufinho na parte de cima, também com a mesma fórmula da inversa. Fechamos o papelote. É muito importante cobrir bem o tufinho para não sobrarem manchas da coloração no seu resultado. Do outro lado também, cobrimos o tufinho da parte de baixo, descolorimos a sobra do eriçado. Distribua muito bem o produto para que não sobrem manchas também na tua descoloração. Você consiga descolorir no fundo bem homogêneo. Cobrimos a parte de cima do tufo e fechamos o papelote. E assim continuamos aplicando com a mesma técnica, sem intervalos. Separamos as mechinhas inversas, cobrimos. É muito importante também utilizar o oxidante de 5 volumes para depois não alaranjar esse resultado, não ficar uma cor muito desbotada. Cobrimos a parte de baixo do tufinho. É o mesmo procedimento. Em todo o cabelo será o mesmo procedimento, somente no contorno a gente vai adicionar uns pontos de luz. Cobre o tufinho na parte de cima, fecha o papelote. E de repente, eu senti que começou a esquentar. Começou a esquentar demais o cabelo. O cabelo se comportou totalmente diferente do teste de mecha. No teste de mecha, ele suportou um oxidante numa força de 20 volumes, abrindo no fundo que a gente precisava, que era o fundo 8. E aqui, no dia da aplicação, ele não suportou nem o oxidante de 10 e começou a esquentar. Então, eu abri o papelote para entrar, para esfriar, né? Entrar ar, esfriar. E deu para continuar. Só de abrir o papelote, ele já esfriou o suficiente para eu não ficar tão preocupada.
E continuei sempre olhando, revisando os papéis. Continuei o trabalho, mas com essa ressalva. Sempre, a cada pouco, vocês vão ver que eu vou lá e dou uma verificada se tá tudo ok. Aqui no vídeo não aparece, mas eu abro os papéis, vejo como é que tá o cabelo, se ele não tá perdendo muita parte hídrica. Mas foi bem tranquilo, apesar do susto, deu pra gente continuar. Mas reparem que todos os papelotes eu deixo aberto. Eu não fecho o papelote, eu coloco e deixo aberto. Repararam que eu tirei ali a ponta, mas eu deixo o papel aberto. Isso possibilitou a gente continuar. Nas laterais frontais, eu faço apenas uma mudança. Ali na região do contorno, apenas na região do contorno, eu coloco 2 pontos de luz em cada uma das seções. E ali onde eu coloquei os 2 pontos de luz, eu não faço as inversas embaixo deles. Eu faço só no lado de dentro da seção, aonde não faz parte do contorno. Reparem aqui, eu tenho as negativas, mais para dentro da seção, e pro lado de fora da seção, onde está o contorno, eu tenho ali os 2 pontos de luz separados. Aqui eu coloquei os 2 pontos de luz juntamente para descoloração. E assim eu consigo um efeito mais iluminado na região do contorno mesmo. Fui dar uma revisadinha de novo. Vamos rever aqui a técnica, separa a seção, separa 2 pontos de luz na região do contorno, esses serão os últimos. Com a sobra, você separa os pontos negativos, reserva, cobre os pontos negativos com as inversas, com a fórmula das inversas. Aqui eu primeiro vou fazer a descoloração dos pontos de luz. E as sobras você eriça normalmente. Aqui eu fiz em 2 porque a franja dela é bem curta, eu não ia conseguir eriçar com a parte de trás junto, que é mais comprida. Então eu ericei separadamente, cobri o tofinho também separadamente, mas na hora de descolorir eu coloquei as 2 seçõezinhas que eu dividi ao meio, coloquei elas no mesmo papelote. E essa aqui foi a última seção que eu apliquei pontos de luz, pois ela já estava bem no topo ali da franja. E aqui eu já começo a fazer normalmente como a gente fez atrás. Separa os negativos, cobre e com o restante você eriça e descolore. Mais uma vez eu vou verificar como está. Eu não descuido nem 1 minuto desse cabelo. E começamos a enxaguar a parte que já está pronta. É muito importante você ir enxaguando desde a raiz para as pontas. Enxaguar bem para a descoloração e a coloração ficarem bem enxaguadas. Reparem como a região do contorno realmente ficou mais iluminada. Aqui a gente já desembaraçou. Reparem na diferença onde já está feito e onde não está feito. E aqui nós estamos na última agora. Separei as inversas, ericei muito bem, cobri a parte eriçada, o tufinho do eriçado.
cobrindo muito bem esse tufinho. Cobri as negativas, elas servem para dar um fundo de base para o cabelo. Descolorimos a sobra do eriçado, sempre com oxidante de 10. Para apagar a raiz é a mesma fórmula das inversas. É muito interessante apagar porque na hora de cobrir o tufinho pode ser que aconteça de você deixar alguma sobra do laranja. Então é muito interessante você cobrir. Reparem, eu aplico, depois eu levanto o pincel e desmarco. Em todas elas eu fiz isso. Aplica, levanta o pincel e desmarca. Aplica na horizontal, depois levanta o pincel, aplicando e desmarcando. E assim fomos até o final. Agora vamos repassar com o pente, uma atrás da outra, e vamos para o lavatório. Sobrou um pouco de coloração, eu usei essa mesma cor das inversas para matizar esse cabelo. Eu dei uma diluída na fórmula com água e apliquei no cabelo e fui massageando. É a mesma fórmula, 6.1, 7.1, meio a meio. Deixei agindo 15 minutos aproximadamente. Vamos relembrar como era esse cabelo? Transformação com Sublime White da Essence. Esse foi o nosso resultado. Morena iluminada, quase que um loiro iluminado. Conseguimos eliminar toda aquela tonalidade alaranjada, devolvendo já um fundo de base com mechas bem claras. Não esqueça de deixar o seu coração nos comentários se você gostou desse passo a passo. Até a próxima!